Boa noite, irmãos, irmãs e amigos. Pela graça infinita do Senhor Jesus, que entregou a sua vida por nós, oferecemos esse culto com o nosso coração cheio de gratidão e súplicas. E rogamos que Deus esteja com os irmãos, com as irmãs e com os amigos que têm acompanhado nossos cultos através da internet e outros meios digitais, compartilhando com outras pessoas os nossos conteúdos para o fortalecimento e ânimo de suas vidas. Muito obrigado. Em nossos relacionamentos, buscamos ensinos de Cristo para que sejam eles saudáveis e não saiam de nossos lábios palavras ruins, ofensivas, pois seguimos o ensino de Jesus, mas apenas palavras que forem úteis para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Oremos. Pai Celestial, ajuda-nos que neste culto e sempre sejam reais e verdadeiras em nós as Tuas palavras de vida, pois o nosso coração anseia por vida, que nossa alegria seja intensa e compartilhada, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude, a mesma de Cristo Jesus. Senhor, proteja-nos das enfermidades e livra-nos das dores, pois não temos para onde ir nos curar e pedir socorro, pois Tu, Senhor Jesus, tem palavras de vida e vida eterna. Em nome de Cristo Jesus, que vive e com sinceridade de nossos lábios. Amém. Amém. Se pode uma palavra consolar alguma vida, se pode uma canção conter a lágrima vertida, ajuda-me, ó Senhor, assim falar e dá-me os cantos capazes de vencer os tristes ais, amargos prantos. Se um gesto de atenção restaura o brilho de um sorriso, se um pouco só de amor transforma o mundo em paraíso, se posso a meu irmão prestar socorro em rude prova, ó Deus, eu quero ter mais desse amor.
Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu li Efésios, capítulo 4, os versículos de 1 a 7 e os versículos 31 e 32. E a minha mensagem para a igreja no dia 28 de abril foi a seguinte: eu chorei muito hoje, não por medo, mas por emoção. Pensando nos meus filhos, no meu marido, nos meus pais, meu irmão, e chorei também lendo cada mensagem recebida hoje. Nunca tinha me dado conta do valor que a minha vida tinha para tanta gente. Para cada um de vocês, estou enviando o meu abraço mais apertado e o meu coração será grato para sempre pelas orações, pelo carinho, pelo amor. Hoje, 28 de abril de 2020, eu e o Jefferson completamos 8 anos de casados e o Jefferson completa 36 anos de vida. O dia começou bem difícil dentro do meu coração, mas Deus nos abençoou com esse livramento e a nossa comemoração a estarmos juntos. Quis vir aqui eu mesma agradecer pelas orações dos irmãos. Deus ouviu cada uma delas e eu pude sentir o amor da igreja por mim e pela minha família. Há 13 dias estou tendo falta diária que não cessa. Passei o dia no hospital fazendo muitos exames. Inicialmente a médica ao me examinar já me adiantou que as chances de eu ser internada eram altíssimas por conta da saturação medida. Porém, após 2 tomografias, eu fui liberada para voltar para casa junto à minha família. A suspeita inicial, tromboembolia pulmonar, foi descartada. Eu estou bem, a falta de ar continua, mas sabemos que não é grave. Muito obrigada. Essa foi a minha mensagem para vocês. No dia 28 de abril, no dia que eu fui para o hospital, por conta de uma falta de ar. E o meu sentimento continua o mesmo, de muita gratidão, muito amor por todos vocês. E eu tenho certeza que Deus ouviu as suas orações. O meu muito obrigada para vocês. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado. Amém. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada o qual é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter ocorrido nem trabalhado em vão.
belas palavras de vida, acho nelas consolo e paz, belas palavras de vida, elas vêm de cima, dão sustento e guia, que belas são essas palavras de vida, que belas são essas palavras de vida. Todos agora dá belas palavras de vida, dá-lhes ouvidos, ó pecador, belas palavras de vida, por amor te salva, ele ao céu te chama, que belas são essas palavras de vida, que belas são essas palavras de vida. Repeti, mas ainda outra vez, belas palavras de vida, acho nelas consolo e paz, belas palavras de vida, elas vêm de cima, dão sustento e guia, que belas são estas palavras de vida, que belas são estas palavras de vida. Cristo a todos agora dá belas palavras de vida, dai ouvidos, ó pecador, belas palavras de vida, por amor te salva, ele ao céu te chama, que belas são estas palavras de vida, que belas são estas palavras de vida. É Jesus o bom Salvador, belas palavras de vida, terno e santo Consolador, belas palavras de vida. Ele é luz e vida, dás conforto e guia, que belas são essas palavras de vida, que belas são essas palavras de vida. Boa noite, queridos irmãos. Agora leremos o livro de Provérbios, no capítulo 4, a partir do verso 3. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças, nem te aparte das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria e ela te guardará, ama e ela te conservará. Versos 20, 21 e 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, os meus ensinamentos, inclina o teu ouvido. Não os deixes, aparta-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o teu corpo.
Oremos. Ó Pai bendito, apresentamos, ó Pai, culto de louvor e adoração. Agradecido, Senhor, pela vida do teu servo, o reverendo Rodrigues, o qual, Senhor, foi aprovado por ti e designado, Senhor, para nos trazer o teu recado essa noite, Senhor. Senhor, que nós possamos achar, Senhor, com nossos corações abertos para ouvir o teu recado, Senhor. Que o nosso coração possa achar guarida, Senhor. Fique com o teu rebanho, Senhor, nessa noite de culto, Senhor. Ó Pai, ajuda-nos, ó Pai, a entender o teu recado, Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos, irmãs, amigos. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, para acompanhar conosco a leitura que faremos do texto que nós tomaremos como meditação nesse momento de celebração. Está lá em João, Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 66 até o versículo 69, que diz assim: À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Nós vamos meditar essa noite, meus irmãos, nesta palavra com o tema Jesus, a palavra de vida. Jesus, a palavra de vida. Interessante que dos versículos 54 a 57, Jesus começa a falar sobre a sua vida, dizendo assim: olha, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Veja que palavras maravilhosas, disse Jesus. Mas estas palavras assustaram grandemente até mesmo alguns dos discípulos de Jesus. Eles, na verdade, não estavam acostumados com isso, né? Eles seguiam a Jesus, mas não tinham o seu coração as mesmas percepções de vida, a mesma convicção do reino de Deus, das coisas espirituais, nem os mesmos anseios pelo reino celestial. Um ponto muito interessante que me chama a atenção e que João classifica, algumas das pessoas que estavam seguindo Jesus lá na Galiléia. Mas preste atenção, essa classificação serve também para as pessoas que seguem a Jesus nos dias de hoje. Nem todas as pessoas eram amigos verdadeiros de Jesus, pois seguiam a Jesus com motivações equivocadas, e nesse capítulo 6, todo ele, nós encontraremos o registro dessas pessoas que seguiam a Jesus com motivações diversas. Vejamos. Primeiro, versículo 2. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura de enfermos. Quem são esses? Os curiosos. Muitos seguiam a Jesus para assistir às suas curas e milagres. Há pessoas que são espectadores de Jesus,
gostam de ver prodígios, de ver milagres, de ver coisas espetaculares, sensacionais, mas sem nenhum compromisso de vida com Cristo. No versículo 14: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Quem são esses? Os interesseiros. Esses são os interesseiros. Muitos viam a Jesus como um profeta, ou um político que resolveria o problema da fome. Há muitos, até hoje, que buscam Jesus somente para a solução dos seus problemas materiais, financeiros, físicos. Não é verdade? E o terceiro grupo, está lá no versículo 36. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Quem são esses? Os incrédulos. Muitos viam os sinais, ouviam as mensagens de Jesus, mas não criam. Eram céticos. A mente, o coração, estavam fechados para as realidades espirituais, meus irmãos. E muitas vezes, hoje também acontece isso. Muitos seguem a Jesus, mas o seu coração, a sua mente estão fechados para as realidades espirituais. Lá no versículo 41, o Senhor Jesus disse que murmuravam, pois, dele os judeus, porque Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. Quem são esses que murmuravam? Os murmuradores. E hoje existem muitos murmuradores. Muitos reclamam da mensagem de Jesus e passaram a desprezar a sua pessoa e não caminhar mais com eles. E hoje também existem muitos murmuradores dentro do povo de Deus. No versículo 66, um dos versículos que lemos no início, diz assim: à vista disso, muitos dos seus seguidores o abandonaram e já não andava com ele. Quem são esses? Os desistentes. Muitos desistiram de seguir a Jesus porque a sua mensagem era difícil de ser vivida. Irmãos e irmãs, hoje nós vivemos um cristianismo barato, um cristianismo sem cruz, um cristianismo sem compromisso, um cristianismo sem vida. Por isso, muitos desistem de seguir a Jesus. Lá dos versículos 67 a 69 está registrado: então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Quem são esses? Os fiéis. São aqueles que não desistem de Jesus e perseveram até o fim. Meus irmãos, quando Pedro respondeu isso para Jesus, ele deveria, alguns segundos, ter imaginado tudo aquilo que ele presenciou. Eu vou citar somente algumas coisas que Pedro presenciou, né? Ele presenciou quando Jesus descia do Monte das Oliveiras, ele curou um leproso. Quando Jesus entrou em Cafarnaum e com sua palavra curou o servo do centurião. Quando Jesus curou a sua própria sogra. Quando Jesus acalmou uma tempestade. Quando Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, alimentou uma multidão. E entre essa multidão tinha mais de 5.000 homens. Quando Jesus fez Pedro andar sobre as águas do mar. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, chefe da sinagoga. Eu imagino que ele lembrou também quando Jesus chegou a Betânia e o seu amigo Lázaro já estava enterrado há 4 dias e Jesus o ressuscitou. Foi assim também com aquela mulher com hemorragia há 12 anos que tocou nas vestes de Jesus e imediatamente foi curada. Eu fico imaginando que Pedro lembrou de tudo isso e muito mais. Tudo aquilo que ele viu o Senhor Jesus fazer, ele veio na sua mente. Para quem iremos? Para quem iremos?
Vou repetir. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras da vida. Tu tens as palavras da vida. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. O verdadeiro seguidor de Cristo jamais desiste de seguir a Jesus. Por 3 razões, meus irmãos. Eu vou citar aqui. A pessoa não desiste porque foi escolhida por Deus. Cada discípulo de Jesus foi escolhido por Deus e é conduzido por Ele a Jesus. Lá no versículo 37 desse capítulo, o Senhor diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Todo que o Pai me dá, virá a mim, e de modo nenhum o lançarei fora. E aqui lançar fora significa que o verdadeiro discípulo foi escolhido para ficar para sempre com Jesus. Você foi escolhido para ficar sempre com Jesus? Ele jamais desistirá. Esta verdade é repetida por Jesus várias vezes nesse capítulo. Nos versículos 39 e 40, no versículo 44, no versículo 64 e também nos versículos 65 e 70. O eleito jamais terá sua escolha revogada, pois os dons e a vocação divinas são irrevogáveis, conforme diz Paulo lá em Romanos 11, 29. O escolhido por Deus para a salvação jamais perecerá, meus queridos. E a segunda, a pessoa não desiste porque Jesus é a única opção que satisfaz. Pedro pergunta: Senhor, para quem iremos? Qual seria outra opção além de Jesus? Alguém poderia ocupar o lugar de Jesus na minha vida? Não. Com certeza não. Definitivamente não. Somente Jesus é o caminho. Somente Jesus é a verdade. E somente Jesus me dá vida. Isso está lá em João 14,6. Não há outra opção, meus queridos. Somente por intermédio de Jesus poderemos ser salvos. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do sol e debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Observe que Pedro não fala para onde iremos, e sim para quem iremos. Para quem iremos? Fala-se hoje no grupo das pessoas sem igrejas, ou dos desigrejados. E alguns desistiram de ir à igreja porque foram enganados por exploradores ou por falsos líderes, espirituais. Outros desistiram porque eram consumidores de produtos religiosos. Todos foram buscar salvação em lugares religiosos, ao invés de irem a Jesus. Onde você tem buscado a salvação? Onde você tem buscado a sua salvação? E em terceiro lugar, a pessoa não desiste por causa da sua fé. Pedro continua dizendo para Jesus: tu tens as palavras da vida. E não é qualquer vida, queridos. É a vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Através da fé e do conhecimento espiritual, a pessoa sabe quem é Jesus. A pessoa sabe e já desfruta da vida e da vida eterna, que somente Jesus pode dar. Irmãos, irmãs, amigos, nós já desfrutamos desse prazeroso e confortável momento de viver a eternidade com Cristo nessa terra. Isso é maravilhoso. Você precisa experimentar, você precisa viver. Lá no versículo 47, Jesus disse: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Não terá a vida eterna, mas tem a vida eterna. Perceberam que maravilhoso é ouvir Jesus falar que aquele que crê nele tem a vida eterna? Quem tem Jesus jamais desiste ou abandona a caminhada cristã. Quem tem fé, a fé salvadora, não retrocede para a perdição. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é muito importante
você entender essa mensagem de Jesus, você entender que a nossa vida está em Cristo Jesus. Jesus é a palavra de vida. Meu amado amigo, meu amado irmão, irmã, eu quero reafirmar que quem tem Jesus já tem a vida. E eu vou te falar mais, não é qualquer vida, é vida eterna, é vida abundante, é vida para sempre. Que nesses dias de pandemia você esteja desfrutando da vida eterna com Jesus, com Cristo e com a sua família. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor do nosso Deus e Pai, e as consolações eternas e benditas do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre vós, amados irmãos, e convosco permaneçam, não somente agora, mas para todos sempre. Amém. Que as palavras tuas me